Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom feriado a todos vocês. Pessoal, a gente já começou a estudar em nossas aulas o contrato de compra e venda. A gente estudou todas as regras relacionadas à legitimação, mas eu vou usar uns 2, 3 minutos do vídeo para fazer um breve resumo de tudo que a gente viu. Não vai dar para estudar o contrato em um só vídeo, a gente deve fazer 2 ou 3 vídeos para trabalhar a compra e venda. O que é esse tal contrato de compra e venda que a gente tanto faz no nosso dia a dia? A compra e venda, gente, é um contrato pelo qual uma das partes, denominado vendedor, se obriga a transferir o domínio de certa coisa a um terceiro, denominado comprador, mediante o pagamento de certo preço em dinheiro. Então, na compra e venda, gente, uma das partes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e a outra a pagar certo preço em dinheiro. É o que está no artigo 481 do Código Civil, que trabalha com o conceito de compra e venda. Beleza, pessoal? A compra e venda, a gente tem algumas características que foram trabalhadas em aula. É um contrato bilateral, porque há direitos e obrigações para ambas as partes. É um contrato oneroso, porque há sacrifício patrimonial para ambas as partes. Em regra, é um contrato comutativo, porque a gente sabe de antemão qual é a prestação de cada uma das partes. O vendedor transferir a coisa e o comprador pagar certo preço em dinheiro, mas a compra e venda também pode ter a forma aleatória, tá? Artigos 458 a 460 do Código Civil, que trabalha com as espécies de contrato aleatório. E a compra e venda é um contrato consensual nos termos do artigo 482 do Código Civil. Por que a compra e venda é um contrato consensual? Porque ela se aperfeiçoa, ela se torna perfeita e acabada desde o momento que as partes combinam preço e objeto. Basta eu combinar preço e objeto que o contrato está perfeito e acabado. Professor, mas eu não tenho que transferir o carro no Detran, não tenho que entregar. Gente, isso está relacionado ao cumprimento do contrato. Basta eu acordar preço e objeto que a compra e venda já está feita, tá? Se a parte pagou, se a parte não entregou o bem, isso está relacionado à execução do contrato, mas o contrato está feito, beleza? E a compra e venda ela pode ser informal ou também pode ser formal. Se o bem for móvel, ela pode ter qualquer forma. Se for imóvel e ter mais de 30 salários mínimos o valor do bem, aí tem que ter escritura pública nos termos do artigo 108 do Código Civil, beleza? Aí a gente começou a estudar os elementos da compra e venda. Primeiro elemento, partes. Partes têm que ser capazes. Além das partes capazes, a gente estudou algumas regras de legitimação. A primeira delas é o artigo 496 do Código Civil, que trabalha com a venda entre ascendentes para descendentes. Exemplo, a venda dos pais para o filho. Quando a gente trabalha com venda de ascendente para descendente, eu tenho que ter autorização dos demais descendentes e do cônjuge, exceto se for casado no regime da separação obrigatória, que é aquele regime que consta do artigo 1641 do Código Civil, tá, gente? Qual que é a consequência jurídica? Se eu não tiver autorização dos demais descendentes e do cônjuge, a venda é anulável no prazo de 2 anos, nos termos do artigo 179 do Código Civil. Depois a gente estudou a regra do artigo 497 do Código Civil, que fala da venda de bens sob administração. Esse artigo fala que é nula, ou seja, é nula e não anulável, sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em rasta pública, pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração, pelos servidores públicos em geral, os bens que estejam sob sua administração direta ou indireta, pelos juízes, secretários, etc., os bens ou direitos sobre o que se litigar em tribunal, pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens cuja venda estejam encarregados. Galera, se eu tenho a incumbência de administrar determinados bens, eu não posso fazer a venda desses bens, porque eu não tenho legitimação, tá bom? É a regra do 497 que a gente estudou em nossas aulas. E a gente estudou também a venda entre cônjuges, tá no artigo 499 do Código Civil. É lícita a venda entre cônjuges, desde que os bens sejam excluídos da comunhão. Então é perfeitamente possível eu ter uma compra e venda entre cônjuges, desde que os bens sejam excluídos da comunhão. E a gente viu que cabe em todos os regimes, inclusive no regime da comunhão universal de bens, porque na comunhão universal de bens, nos termos do artigo 1668, a gente tem bens
incomunicáveis no artigo 1698, tá? 1668, tá, gente? Então é perfeitamente possível a venda entre os cônjuges, desde que o bem seja particular, desde que não haja fraude à lei, etc. Tá, gente? E por último, a gente terminou a nossa aula falando de bens em condomínio. Quando eu sou proprietário junto com mais de uma pessoa de um bem indivisível, eu não posso vender o bem a estranhos se eu não der primeiro preferência aos demais condôminos. Então, na venda de bem indivisível, se eu vender um bem indivisível a estranhos, ou seja, a quem não seja proprietário conjuntamente comigo, primeiro eu tenho que dar preferência para os demais condôminos. Somente depois, se eles não quiserem, é que eu posso vender para terceiros, tá, gente? Se tiver mais de um condômino, lembram da ordem? Benfeitorias de maior valor, não tendo benfeitorias de maior valor de igual quinhão, todo mundo tendo igual quinhão a quem houver depositado o preço primeiro. Vendi para terceiro, não tive autorização dos demais condôminos. O que o condômino pode fazer? Ele pode ajuizar uma ação, depositar o preço no prazo de 180 dias e tomar a coisa para si. É uma ação de adjudicação compulsória. No prazo decadencial de 180 dias, ele pode ajuizar uma ação de quando ele tiver ciência da venda para retomar o bem para si. E nessa ação ele tem que depositar o preço, etc. Tá, gente? E lembrar que a regra do artigo 404 do Código Civil não se aplica quando a venda é entre os próprios condôminos nos termos do artigo 623, tá, gente? A ideia do condomínio é não permitir que terceiras pessoas, ou seja, que estranhos, ingressem nesse condomínio, tá? Se eu sou dono de um bem com mais de uma pessoa, primeiro eu tenho que dar direito de preferência. Não dei direito de preferência, eu posso ajuizar uma ação de adjudicação compulsória. Mas se a venda for entre os próprios condôminos, aí não tem esse direito de preferência. Beleza, gente? Então, primeiro elemento, partes capazes, e além disso eu tenho que observar essas regras de legitimação que a gente já estudou e que eu só estou fazendo um rápido resumo, tá bom, gente? Segundo elemento da compra e venda, coisa. Primeiro elemento, partes. Segundo elemento, coisa. Essa coisa tem que ser lícita e tem que ser determinada ou determinável, tá bom, gente? E essa coisa pode ser atual ou futura. É possível a venda de um bem que ainda não exista. Exemplo, venda de imóvel na planta. Quem nunca viu uma venda de imóvel na planta? A coisa não existe, mas a coisa vai vir a existir no futuro. Nos termos do 483 do Código Civil, essa venda é totalmente lícita. Tá bom, pessoal? E daí a gente entra no terceiro elemento da compra e venda, que é o preço. Se eu não tiver preço, gente, provavelmente eu vou ter uma doação. Então, na compra e venda, eu tenho preço, que é um dos elementos da compra e venda. Tá, gente? O preço tá lá no 481, vocês lembram? Pelo contrato de compra e venda, uma das partes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e a outra a pagar certo preço em dinheiro. Então, o preço tá lá no 581 como um dos elementos da compra e venda. O preço, gente, nada mais é que a remuneração, tá? O preço é a remuneração que uma das partes vai pagar para a aquisição da coisa. Lembrando que nos termos do artigo 315 do Código Civil, não esquecer desse artigo que vocês estudaram quando tiveram obrigações, a venda, o preço tem que ser em moeda corrente nacional, tá, gente? O preço tem que ser em moeda corrente nacional, porque o 318 estipula que são nulas as estipulações do preço em moeda estrangeira ou ouro, tá, gente? Eu só posso pôr moeda estrangeira ou ouro quando a gente estiver trabalhando com um contrato internacional. Então, o primeiro ponto, o preço tem que ser em moeda corrente nacional, em reais, tá, gente? Beleza. Só que o preço, gente, eu posso estipular de diversas modalidades. Qual que é a regra geral? A regra geral, a gente vai combinar qual que é o preço. Ó, quer comprar minha casa? Quero. Quanto que você quer? Ah, eu quero 20 mil. Beleza, tá? Então aqui os 20 mil reais eu te entrego. A gente combinou. Só que além do preço combinado entre as partes, a gente tem outras modalidades de preço. Eu posso ter o preço por avaliação, que está no artigo 485 do Código Civil. É quando eu confio que um terceiro
vai fixar o preço para a gente. Então, as partes estipulam no contrato que o preço vai ser fixado por um terceiro. Exemplo, eu compro um lote seu, mas eu não sei quanto que vale, você não sabe quanto que vale. A gente vai e fala que no contrato o preço vai ser fixado por meio de um corretor indicado pelas partes. É um exemplo. Ou outro, eu tenho uma obra de arte. Eu não sei quanto que vale a minha obra de arte. E você quer comprar a minha obra de arte. A gente estipula que um perito vai colocar qual que é o preço da nossa obra de arte. Isso é plenamente possível, tá, gente? Então, primeira espécie é o preço por avaliação. Além do preço por avaliação, a gente tem um preço médio, tá, gente? O preço médio é o seguinte, se a gente não combinou preço, o preço vai ser aquele previsto nas vendas habituais do vendedor, tá, gente? Então, se a gente não combinou preço, o preço vai ser, se a gente não combinou preço previamente, vai ser aquele preço de costume ou preço médio, beleza, gente? Lembrar também que o preço pode ser fixado por meio de taxa de mercado e pode ser fixado por meio de bolsa ou de outros parâmetros objetivos, tá, gente? Ibovespa, INPC, etc., o preço pode ser fixado dessa forma. O que eu queria que vocês guardassem quando vocês trabalham com preço? É que tem uma nulidade, tá, gente? No artigo 489 do Código Civil, que trabalha com preço unilateral, tá, gente? 489 trabalha com preço unilateral. Fala o seguinte, ó. Que o 489 fala? Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Tá, gente? Se eu deixar o preço ao arbítrio exclusivo de uma das partes, essa compra e venda é nula, tá, gente? Esse contrato vai ser nulo porque eu não posso fixar o preço de maneira unilateral. Eu posso dizer que um terceiro vai fixar, eu posso dizer que vai ser determinado índice, etc., mas eu não posso determinar que apenas uma das partes vai dizer qual é o preço, tá, gente? Então essa que é a ideia, o preço unilateral é causa de nulidade dessa compra e venda. Beleza, galera? Ok? A partir de agora, a gente vai passar a estudar algumas cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Perdão, gente, a gente vai estudar algumas regras especiais do contrato de compra e venda. Primeira regra especial que a gente tem aqui no contrato de compra e venda é a chamada venda por medida, tá, gente? Como assim venda por medida? Vamos estudar essas regras? Primeira regra especial que a gente tem é venda por medida, venda por extensão ou venda ad mensura. Galera, eu posso vender um imóvel de duas maneiras. Eu posso vender um imóvel por medida, ou seja, quando a medida for determinante para aquele negócio, quando a medida não for expressamente enunciativa, a medida é razão determinante para a compra daquele imóvel, é a ideia de venda por metro quadrado, a venda por alqueiro, então é a venda ad mensura, esse é o nome da venda, tá, gente? É a venda ad mensura, ou seja, a área do imóvel não é simplesmente enunciativa, venda de um apartamento por metro quadrado, por exemplo, e a gente tem também a venda ad corpus, quando as dimensões do imóvel são meramente enunciativas, ou seja, te vendo um imóvel de aproximadamente 200 metros quadrados, a área é meramente enunciativa, tá, gente? Então a gente tem duas espécies de compra e venda. Quando a compra e venda de um imóvel for por medida ou por extensão, a área é razão determinante da sua medida, da sua compra e venda. Então você paga o metro quadrado, é a venda ad mensuram, você compra por metro quadrado, e a gente tem a venda ad corpus. Ad corpus por quê? Porque as dimensões são meramente enunciativas, tá, gente? Então, quando a gente trabalha com ad corpus, as dimensões são meramente enunciativas, tá? Qual que é a ideia? Se a dimensão for meramente enunciativa, se tiver alguma diferença de área, em regra você não pode fazer nada, tá, gente? Você não vai poder fazer nada. Você vai poder fazer algo se a gente estiver trabalhando com venda ad mensura. Quando eu estiver trabalhando com venda ad mensura, vai ter uma presunção de que o comprador tolera uma diferença de até 1/20 ou até 5%, tá, gente? Então eu compro por metro quadrado. Depois, lá na frente, eu verifico que faltaram, por exemplo, 1 metro. Eu falei que é 200 metros quadrados. Lá na frente eu verifico que o imóvel tem
199 metros quadrados. Se for uma venda ad corpus, você não pode fazer nada, tá, gente? Em tese, tá? Se tiver dolo, erro, todas aquelas regras do negócio jurídico, a gente consegue fazer alguma coisa. Mas eu tô falando em relação ao contrato, tá? Você não pode utilizar algumas das medidas que a gente vai ver aqui. As alternativas que a gente está falando aqui são aplicáveis quando a venda for ad mensuram. Quando a venda for ad mensuram, eu presumo que há uma tolerância do comprador se a diferença for de até 5% ou de até 1/20, tá, gente? Vamos falar que a diferença é maior. Faltaram mais de 5% do imóvel. Eu comprei uma casa de 200 metros quadrados, descubro que ela tem 150 e a venda foi ad mensuram. O que o prejudicado pode fazer? Ele tem 3 opções. Primeiro, exigir complemento da área. A primeira opção minha é exigir complemento da área, tá, gente? Então eu posso pedir que a pessoa me dê mais 50 metros, por exemplo. Não sendo possível exigir o complemento da área, eu posso pedir o abatimento do preço. Não, você me vendeu uma casa, eu comprei 1 metro quadrado e você me deu uma medida menor. Então, eu quero que você abata esses metros quadrados que não compõem a casa. Ou então, você pede a resolução do contrato com pagamento de quantias pagas, mais despesas contratuais e perdas e danos, se houver má-fé. Então, quais medidas eu posso fazer se faltar área? Complemento da área, abatimento do preço ou resolução do contrato com devolução das quantias pagas, mais despesas contratuais. Beleza, gente? Mas, além de faltar área, se em vez de faltar área houver excesso, pode haver excesso, não pode? Às vezes eu vendi uma casa por 200 metros quadrados, mas eu descubro que a casa tem 250 e a venda é ad mensuram. O que eu posso fazer nesse caso? Se houver excesso de área e o vendedor provar que ele tinha motivos para ignorar a exata medida, o que o vendedor pode fazer? Ele pode exigir o complemento do preço ou a devolução do excesso, tá, gente? Então, essas são as medidas a cargo do vendedor, se ele provar que tinha motivos para ignorar o excesso, tá, gente? A gente vai levar sempre em consideração a boa-fé, beleza? E, por último, a gente tem o prazo decadencial para ajuizamento dessas medidas, tá, gente? A gente tem um prazo de 1 ano a contar do registro do título, tá, gente? A gente tem um prazo de 1 ano a contar do registro do título. Do registro do título, a gente tem um prazo de 1 ano para pedir esse abatimento do preço, tá, gente? Então isso está lá no artigo 501 do Código Civil. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou comprador que não o fizer no prazo de 1 ano a contar do registro do título, tá bom, gente? Só para completar o que eu falei para vocês, olha que legal, o parágrafo 3º fala da venda de corpos, ó. Não haverá complemento da área, nem devolução do excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa referências às suas dimensões. Então, ó, quando a venda for ad corpus, confirmando o que eu falei, eu não posso pedir complemento da área, nem devolução do excesso. Beleza, meu povo? Então essa é a primeira regra que a gente viu, é a venda por medida. A venda por medida pode ser ad corpus, quando a medida for meramente enunciativa, nesse caso eu não posso pedir devolução do excesso nem complemento da área, e ad mensuram. Quando for ad mensuram, a medida é essencial para a aquisição do bem. Eu compro por medida. Se eu comprei por medida, eu tenho direito de exigir que essa medida é a medida correta. Beleza, galera? E aí eu tenho uma presunção de até 5%. Tem uma presunção relativa de que a parte tolera uma diferença de até 5%. Essa presunção é relativa. Se você demonstrar que sabia que se soubesse da diferença você não comprava o bem, essa presunção aí, como é relativa, vai ser afastada. Beleza, galera? Depois eu tenho a venda por amostras. O que é a venda por amostras? Quando eu faço a venda por amostras, protótipos ou modelos, eu assumo que a coisa vai ter as qualidades a que ela corresponde. Então ninguém nunca comprou algo por amostra, o vendedor que sai nas lojas mostrando os seus produtos, etc. Então essa é a ideia de venda por amostras, protótipos ou modelo. Eu pego um produto,
apresento esse produto para você, e a partir do momento que eu apresento esse produto para você, eu tenho a obrigação de fazer com que a coisa que eu vou te entregar no futuro tenha a mesma qualidade da coisa que eu apresentei para você, tá, gente? Isso está no artigo 484 do Código Civil. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a ela correspondem, tá, gente? Então, se eu faço uma venda por amostra, ou seja, eu apresento um produto para você, quando eu for te entregar o produto correto, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer com que esse produto que eu te entreguei tenha as mesmas qualidades que da amostra, protótipo ou modelo. Tá bom, galera? E prevalece a amostra, protótipo ou modelo se houver contradição ou diferença com a amostra, tá, gente? Então, se eu apresento uma amostra para você e depois eu te entrego o produto definitivo, você viu que o produto não é igual, você tem direito de exigir que esse produto seja igual à amostra, ao protótipo ou ao modelo, tá, gente? Então, essa é uma regra muito importante que consta do artigo 484 do Código Civil, tá, galera? É uma venda muito importante que tá lá no 484 do Código Civil, venda por amostra, protótipos ou modelo. Beleza, gente? Então, se eu vendo uma coisa por amostra, protótipo ou modelo, eu tenho que assegurar que a coisa tem a mesma qualidade que eu entreguei, que da amostra ou do protótipo. Tá, gente? Então, essa é a primeira regra especial aí, tá? Depois, galera, eu tenho a venda a contento ou a venda sujeita à prova, tá? Eu tenho a venda a contento ou a venda sujeita à prova. O que são essa venda a contento ou venda sujeita à prova, gente? São tratadas como cláusulas especiais do contrato de compra e venda, tá? São regras especiais do contrato de compra e venda. Então vamos lá. Venda de vinhos, cervejas, perfumes, alimentos. Eu te entrego uma coisa e você tem a condição suspensiva de dizer se agrada ou não essa coisa, se está de acordo ou não essa coisa. É uma venda sob condição suspensiva. Eu te entrego a coisa sob a condição de que você só vai adquirir essa coisa se estiver de acordo com essa coisa, se demonstrar o seu agrado em relação a essa coisa, tá, gente? Então, nos dois casos, tanto na venda a contento quanto na venda sujeita à prova, ela funciona como uma condição suspensiva, estando a sua eficácia subordinada à aprovação do comprador. Qual é a diferença de venda a contento e de venda sujeita à prova? Vamos lá. Venda a contento. A coisa ainda não é conhecida. Na venda sujeita à prova, a coisa já é conhecida. E quais são os seus efeitos, gente? Os efeitos são iguais, tá? Enquanto o comprador não aprovar, as suas obrigações vão ser de mero comodatário. Não havendo prazo estipulado, o devedor deverá notificar o comprador para que manifeste o seu agrado dentro do prazo estipulado, tá, gente? Então, é o seguinte exemplo, ó, eu te entrego uma camiseta. Você pega essa camiseta e fala assim, eu vou ver se... você quer comprar essa camiseta? Quero. Ah, mas eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se ela vai ficar bem. Aí o que eu falo? Não, toma, você pode levar essa camiseta para sua casa, você experimenta, você usa um dia. Se você não gostar dessa camiseta, você devolve. É uma venda sujeita à prova, gente. A coisa já é conhecida e essa eficácia desse negócio está subordinada à sua aprovação. Caso você aprove, o contrato está perfeito e acabado. Caso você não aprove, você não vai adquirir a propriedade e você não vai adquirir essa coisa, tá, gente? Essa é a venda a contento ou a venda sujeita à prova, que está lá no artigo 509 do Código Civil. É uma venda realizada sob condição suspensiva, tá, gente? Ela não vai se reputar perfeita enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. Beleza, meu povo? Então essa é uma outra regra especial, venda a contento ou venda sujeita à prova, tá, galera? Beleza? Então é mais uma regra especial, que a gente falou no contrato de compra e venda. E vamos falar, para finalizar, de uma outra regra especial, que é a regra relacionada às vendas de coisa conjuntas, que estão lá no artigo 503 do Código Civil. O que diz esse artigo 503? Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito de uma não autoriza a rejeição de todas. Nas coisas vendidas conjuntamente,
Em regra, o defeito de uma não autoriza a rejeição de todas. Galera, qual que é a ideia? Se eu te vendo várias coisas ao mesmo tempo, se apenas uma delas tiver defeito, o defeito de uma dessas coisas não vai autorizar que você devolva as demais, gente. Então essa que é a ideia. Em regra, o defeito de uma não autoriza a rejeição das outras. Essa é a regra, tá, gente? Então, em regra, nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito de uma não autoriza a rejeição das demais, tá, gente? Essa é uma regra que vai ter exceções, gente. Quando a gente vende coisas duplas, quando a gente compra coisas duplas, por exemplo, um par de sapato, eu não vou poder usar um sapato só, né, gente? Se o outro sapato estiver estragado. Aí, nesse caso, eu posso rejeitar a coisa. O que a gente está falando é na venda de coisas conjuntas, tá? Por exemplo, eu comprei 500 pisos. Apenas um está estragado. Não vai autorizar eu rejeitar todas. O que eu vou fazer? Eu vou pedir que o piso seja trocado. Se for uma relação de consumo, eu vou ter as regras dos vícios redibitórios previstos no artigo 18 do CDC. Todas aquelas possibilidades que tem. Eu dou prazo de 30 dias para a pessoa consertar, depois eu posso exigir a substituição do produto, etc. Se for Código Civil, eu aplico as regras do 441 ao 446, tá, gente? Então, quando a gente estiver trabalhando com venda de coisas conjuntas, em regra, o defeito de uma não autoriza a rejeição de todas. Essa é a regra geral, tá, gente? Mas vai ter exceções quando o defeito de uma comprometer o todo, tá? Quando o defeito de uma comprometer o todo, aí nesse caso eu não aplico o artigo 503 do Código Civil, tá, galera? As cláusulas especiais, que é de retrovenda, preempção, reserva de domínio e venda de documentos, a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Para encerrar esse vídeo nosso, vamos ver os efeitos e riscos do contrato de compra e venda bem rapidinho, tá, gente? Qual que é a ideia? Não sendo a venda a prazo, ou seja, sendo a venda à vista, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Então, quando a venda for à vista, você não é obrigado a entregar a coisa antes da outra parte te pagar o preço. Isso é bem óbvio, viu, gente? Quando a venda for à vista, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o dinheiro. Está lá no artigo 491 do Código Civil. Quais são os deveres das partes? Gente, o vendedor é obrigado a transferir o domínio da coisa e o comprador a pagar certo preço em dinheiro, tá bom? Daí a gente tem a ideia, gente. Lembrar que a coisa perece para o dono. Até tradição, os riscos relacionados à coisa são por conta do vendedor, porque até lá a coisa pertence a ele, tá, gente? Como ele tem a coisa, ele vai responder pelos riscos das coisas até a tradição. E até a tradição, o comprador responde pelos riscos do preço. Beleza, galera? E não esquecer que, como a compra e venda é um contrato oneroso e comutativo, vão incidir as garantias da evicção e do vício redibitório. Então, o vendedor responde tanto pelos vícios redibitórios quanto pela evicção, que é a perda da coisa, tá, gente? Vícios redibitórios estão no 441 a 446, evicção 447 a 457, tá? Lembrar desses detalhes aí na compra e venda, beleza, gente? Então, esse é um vídeo com regras gerais. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar com as regras especiais do contrato de compra e venda, tá, gente? Se for um pouco rápido, eu peço a paciência de vocês, para vocês pausarem o vídeo, retornarem. Se tiverem com dúvida, podem deixar nos comentários aí as dúvidas de vocês. Podem mandar e-mails também, tá, gente? O que vocês precisarem de mim, eu tô por aqui. Beleza? Um abraço a todos e até mais.